bem? Então vamos continuar falando dos mecanismos que produzem as complicações crônicas. Muito bem, então vamos lá. Então faltam dois, principais. Então, o terceiro mecanismo é o chamado via poliol, tá? Onde a gente tem a formação de um cara chamado sorbitol. Vamos ver como é que acontece isso aqui. Então, lembrando que esses mecanismos, eles são desencadeados pela hiperglicemia, né? Esse é o fator que desencadeia a ocorrência dessas reações no organismo que vão produzindo as complicações, como a gente já falou. Então, essa hiperglicemia vai fazer com que a gente tenha um aumento da glicose intracelular, principalmente, gente, essa via poliol vai acontecer naquelas células que não dependem de insulina para captar glicose. Então vai ter glicose abessa circulando. As células que dependem da insulina, elas não têm condição de estar captando essa glicose porque não tem insulina, então vai sobrar muita glicose para o resto das células, né? Lembrando que essa glicose entra, gente, nos neurônios, nas células endoteliais, nos neurônios através de transportador GLUT1, que não depende de insulina. Nas células endoteliais, GLUT1 também. Nas células do néfron, GLUT2. E por aí vai, né? Então é o seguinte, então a gente vai ter essa glicose intracelular, então aumentando os níveis, tem muita glicose no sangue, na hiperglicemia a gente vai ter muita glicose entrando nessas células que não dependem de insulina, que transportam por transportadores que não precisam da insulina para estar aparecendo lá na membrana, né? GLUT1, GLUT2, por exemplo. O único que depende da insulina é o GLUT4, como a gente já viu. Bom, a glicose intracelular, o aumento dessa glicose dentro da célula vai levar à ativação da aldose redutase, que é uma enzima. Essa enzima, gente, ela também é ativada por aquelas espécies reativas derivadas do oxigênio, tá? E por radicais livres. O estresse oxidativo também produz a ativação dessa enzima. Mas ela é uma enzima que a gente diz que ela tem um baixo Km, quer dizer, ela tem baixa afinidade pela glicose. Então, para ela ficar ativa, a gente precisa ter uma quantidade de substrato muito maior, tá? Então, em baixas concentrações glicêmicas, essa enzima normalmente ela fica no seu estado inativado. Então, o que vai acontecer? A aldose redutase, ela vai converter a glicose em sorbitol, tá? E aí o sorbitol, ele sofre a ação de uma outra enzima chamada sorbitol desidrogenase. E aí ele vai virar uma outra molécula, tá? Aqui essa aldose redutase, ela vai levar também a redução ali do NADPH para NADP+, tá? Então perde o hidrogênio ali. E o sorbitol, ele vai virar frutose, tá? Então a gente tem essa conversão do sorbitol aqui em frutose. E aí o que vai acontecer, gente? Como é que essa via, né, aparentemente simples, ela vai produzir estrago nas células? Isso aqui vai acontecer principalmente, é o responsável em produzir as neuropatias, tá? E também na retinopatia. Então é o seguinte, gente, quando a gente tem, né, a redução desse NADPH em NADP+, isso aqui vai produzir, né, essa redução do NADPH vai levar à redução também de dois sistemas importantes que são sistemas antioxidantes, tá? Que é o sistema glutatión e a catalase, né? O glutatión, ele neutraliza as espécies reativas derivadas de oxigênio e os radicais livres, é um importante antioxidante natural que a gente tem. Ele consegue resolver aquele elétron a mais desemparelhado doando um elétron para a molécula e aí ela fica mais estável. E a catalase, ela reage em cima do peróxido de hidrogênio, tá? Neutralizando, quer dizer, convertendo esse peróxido de hidrogênio em hidroxila e água. Então ela quebra a molécula, né? Ela faz o catabolismo do peróxido. Então são importantes sistemas que dão uma segurada naquelas reações que produzem, né, naquelas moléculas que produzem estresse oxidativo. Então se a gente tem redução dos sistemas antioxidantes, a gente vai ter aumento das espécies reativas derivadas do oxigênio, né, do ROS. Então ele aumenta. Então isso é por conta de uma diminuição da relação NADPH-NADP, tá? Aqui também, gente, o sorbitol, quando ele vira frutose, ele consome o NAD+, e produz NADH. O aumento de NADH da célula leva ao aumento das espécies reativas derivadas de oxigênio, tá? Favorece a produção delas, lá naquela cadeia transportadora de elétrons que a gente viu, né? Porque aqui a gente vai ter o hidrogênio que justamente vai servir como um doador de elétrons, tá ok? E aí isso leva a estresse oxidativo.
Além disso, ao estrago, o sorbitol ele tem uma força osmótica muito grande. Então, quando ele fica aumentado dentro da célula, ele puxa a água para dentro da célula. Ele vai atrair a água para lá. Isso vai levar inicialmente a um processo que a gente chama de degeneração hidrópica, que é também chamado de edema celular. Então aqui a gente consegue ver numa lâmina histológica, ó, esses espaços brancos, isso aqui é o núcleo, né? A bolinha mais escura. O espaço branco ao redor é justamente água. Então a célula fica cheia de água, ela fica túrgida. E chega um ponto que ela não aguenta e sofre a chamada lise, né? Então ela vai arrebentar, vamos dizer assim. Lisar, né? Que é mais bonitinho. E aí a gente tem a morte celular. Então pensa isso no neurônio, que vai acontecer bastante essa via. E a gente vai ter a frutose fazendo aquela ligação não enzimática com proteínas. Como a glicose faz, a frutose faz também. Então vai levar a uma maior glicação de proteínas, tá? Através da frutose. Tá ok, gente? Então tá vendo? As coisas, uma coisa tá ligada na outra, né? A gente tem aqui os dois mecanismos que a gente falou anteriormente, né? Do estresse oxidativo e da glicação de proteínas. E o quarto mecanismo que a gente vai falar aqui são os distúrbios hemodinâmicos, tá? Então a gente vai ter, ó, a hiperglicemia, ela vai levar, a gente já falou disso, o aumento da osmolaridade, né? Então ela aumenta a glicose em excesso, ela aumenta a água em torno dela, e isso vai fazer com que a gente tenha um aumento da pressão dentro do glomérulo. Então o distúrbio hemodinâmico está muito associado à nefropatia, tá? E aí a gente vai ter então uma hiperfiltração glomerular, isso produz um desgaste da parede das capilares glomerulares e acaba produzindo uma proteinúria, aquela chamada albuminúria que a gente viu anteriormente, né? Então aqui o néfron bonitão, né? O glomérulo, o néfron todo não, né? Só um pedacinho glomérulo e aqui um início do túbulo aqui contorcido proximal. Então a gente vê aqui os vasos sanguíneos chegando aqui dentro dos capilares glomerulares, o excesso de glicose, que está representado pelas essas bolinhas amarelas aqui, ó, vai reter muita água e isso vai levar a um desgaste dessa barreira de filtração, né, que vai sofrer muita pressão, muita pancada, aí chega um ponto que ela começa a sofrer dano e aí a peneira vai ficar com seus buraquinhos maiores, vamos dizer assim, e vai permitir a passagem de proteína, tá, gente? Bom, resumindo, olha só, fiz um esquemão aqui, então para mostrar esse esquema para vocês eu vou ter que sumir. Tá? Só vai ficar a minha voz, tá bom? Mas vamos ver aqui, olha só, fiz um mapa mental juntando todos esses 4 mecanismos e mais um negocinho. Então vamos ver aqui, olha só. Resumir então, essa história toda, né? Pegar esses 4 mecanismos e colocar tudo num plano só, pra gente ter uma visão geral aí de como é que isso acontece. Então é o seguinte, então tudo vai partir do quê? Do problema, que é a hiperglicemia, né? Então, excesso de glicose circulando que vai produzir esse monte de problemas que a gente está falando aqui. Então, a glicose por si só, quando ela está em excesso no sangue, ela vai entrar em grande quantidade naquelas células que não dependem da insulina e vai produzir a chamada degeneração glicogênica, tá? Então, isso envolve também aquela glicação de proteínas, né? Vai mexer com o citoesqueleto da célula, vai alterar proteínas transportadoras, canais de membrana, enfim, vai começar a fazer bagunça dentro da célula. A célula vai ficar empanturrada de glicose e essa glicose vai começar a produzir algumas alterações lá que podem prejudicar a célula na sua função. Além disso, a gente sabe que a glicose ela é altamente osmótica e aí ela dentro da célula vai produzir a chamada degeneração hidrópica, que é o acúmulo de água dentro da célula, né? Então as degenerações, gente, são lesões reversíveis. Tá? Então não significa que a célula morreu, não, ela está sofrendo, mas ela pode sair dessa, só dá uma chance. Bom, uma outra questão que a gente falou é que a glicemia leva ao aumento daquela formação, né, o aumento da glicemia das espécies reativas derivadas do oxigênio. Isso produz o que? Estresse oxidativo. Além disso, a gente tem aquela glicação avançada de proteínas, que pode acontecer também na matriz extracelular. Quando acontece dentro da célula, a gente já chama isso de degeneração glicogênica, tá? Mas pode acontecer também no meio extracelular, alterando a matriz e assim alterando o próprio tecido. Então tudo isso produz o quê? A lesão celular, tá? Que começa reversível e depois, persistindo, ela começa a se tornar irreversível, né? Bom,
A gente vai ter aqui, gente, também a ativação do diacilglicerol, né, dentro das células. Isso vai acontecer principalmente nas células endoteliais, tá bom? Essa degeneração hidrópica, só para a gente não deixar de falar, ela também é produzida, como a gente viu, pela ativação da via poliol, né, levando à formação através do sorbitol, que é altamente osmótico, tá? Assim como a AGE é produzida também pela frutose da via poliol. Então isso vai acontecer principalmente nos nervos, que é a base, né, o mecanismo básico que leva à manifestação da neuropatia, como a gente falou. Bom, então o diacilglicerol, né, ele é formado dentro das células, isso vai acontecer principalmente no endotélio vascular, o que leva, através do diacilglicerol, a gente tem a formação da proteína quinase C, tá? PKC. E a PKC, ela é terrível, ela ativa muito as vias inflamatórias do organismo, tá? Levando, por exemplo, à ativação de um fator de transcrição chamado NF-κB, que é responsável em estimular células na produção, por exemplo, de citocinas inflamatórias. Então a gente tem um processo inflamatório sendo acionado, né, pelo esse excesso de glicose. Então a PKC ela vai, por exemplo, aumentar o VEGF, que é o fator de crescimento endotélio vascular. Então o nome já diz, a gente, fator de crescimento endotélio vascular vai produzir angiogênese, proliferação de vasos sanguíneos, né, neovascularização, que é a base da manifestação da retinopatia proliferativa que a gente comentou. Além disso, o PKC, então a gente pensa que isso aí está dentro das células do endotélio vascular. Vai estimular essas células a produzir endotelina 1. Endotelina 1 é um peptídeo que tem uma ação na parede vascular, produzindo a vasoconstrição. Então a endotelina 1 é um vasoconstritor. Então a gente tem um agente diminuindo o calibre vascular, isso vai prejudicar o que? O fluxo sanguíneo. Além disso, o PKC ele leva à redução da síntese de óxido nítrico, tá? O NO. Então, quando a gente tem menos óxido nítrico, o óxido nítrico ele é um vasodilatador, se ele está sendo produzido em menor quantidade, a gente vai ter o evento contrário, que é a vasoconstrição. E aí a gente sabe, essa vasoconstrição, ela contribui para a ocorrência de isquemia, tá? Que é a ausência do fluxo sanguíneo naquele tecido e, consequentemente, a ausência do oxigênio, levando a um quadro de anóxia. Bom, gente, além disso, a proteína quinase C, como eu falei para vocês, ela também leva à produção de citocinas, né? A gente tem isso acontecendo dentro de macrófagos, também na parede vascular, tá? Isso contribui para a formação de inflamação. Essas citocinas, gente, são principalmente L1-beta, TNF-alfa e L6, tá? Que são citocinas que fazem quimioatração de neutrófilos, por exemplo, produzindo um quadro inflamatório na parede arterial, né? Lembrando que vai ser endotélio principalmente de artérias. Além disso, a gente tem o aumento do PAI, né? O que é o PAI, gente? Né? Não é o nosso PAI, é uma molécula que ela é uma sigla que é o inibidor do ativador do plasminogênio. Quem que é o plasminogênio? É uma molécula, uma proteína que tem uma ação enzimática, né, que ela é convertida, na verdade o plasminogênio não vai ter ação, ele vai ser um precursor de uma enzima, que é a plasmina. Então o PAI, ele inibe a ativação do plasminogênio e, consequentemente, ele inibe a formação da plasmina. O que a plasmina faz? Ela degrada a fibrina. Então ela tem uma ação antitrombótica. Tá? Então ela impede a formação de trombos, né? Ela produz a chamada fibrinólise, que é a quebra da fibrina e a dissolução do trombo. Então, se a gente tem uma quantidade maior de PAI, significa que a gente vai ter menos plasmina. Se a gente tem menos plasmina, a gente vai ter menos fibrinólise e mais trombo. Então a gente tem um aumento da coagulação. Então o sangue vai coagular e esse coágulo, esse trombo, essa massa sólida formada que é a rede de fibrina que dá estabilidade, ela não vai ser desmanchada, ela não vai ser degradada, tá? O PAI impede, ele é um componente pró-trombótico. A plasmina é a antitrombótica, tá, gente? Bom, então esse aumento da coagulação, ele favorece também o que? O quadro de isquemia, né? Porque ele vai produzir maior obstrução. É uma massa que é formada dentro do vaso. E a isquemia, a gente sabe, ela contribui para a lesão celular. A gente não vai ter o oxigênio chegando e as células entrando em sofrimento. Consequentemente, a gente vai ter o que acontecendo aí? A morte celular por necrose.
Tá bom, gente? Coisa dessa, né? Mas é uma forma da gente tentar deixar isso mais resumido, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? E aí a gente fica por aqui. Tá bom, queridos? Beijos. Tchau.